Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui falar de Campeonato Brasileiro, porque terminou agora há pouco o jogo do Bahia, né? O Bahia que tinha um jogo atrasado e disputa com a gente ali nessa briga contra o rebaixamento, e a notícia não é boa. O Bahia derrotou o Corinthians por 2-1 e embolou tudo ali na zona da confusão. Caso tivesse acontecido hoje um empate ou uma vitória do Corinthians, o Vasco ficaria numa situação bem confortável e poderia até, enfim, se livrar de vez, não matematicamente, mas enfim, virtualmente, do rebaixamento numa vitória contra o Bahia na próxima rodada no domingo. Porém, com esse triunfo hoje do Bahia sobre o Corinthians, a classificação embolou ali novamente, e é sobre isso que a gente vai falar. O jogo, meu amigo, de domingo, que já tinha esse ar decisivo, né, de final, de vida ou morte, enfim, agora mais do que nunca é isso mesmo, é vida ou morte, é vencer ou vencer. Vamos ver como ficou a tabela depois desse resultado, a vitória do Bahia sobre o Corinthians. Diga-se de passagem que teve ajuda da arbitragem, tá? Um pênalti não marcado a favor do Corinthians, o Ricardo Marques Ribeiro segurou muito o jogo, vários lances ali com decisões invertidas, que era pro Corinthians, ele marcava pro Bahia, enfim. E depois a gente tem que ver ainda o presidente do Sport falar besteira, né? Falar que tem um esquema para tentar salvar o Vasco. O esquema tá meio esquisito, né? Porque o Vasco é garfado quase toda a rodada e hoje o que a gente viu aí foi uma operação salva Bahia. O pênalti que o juiz deixou de marcar para o Corinthians foi similar a dois pênaltis que deram contra o Vasco. Aquele do Léo Matos na partida contra o Atlético Mineiro e um do Bruno Gomes contra o São Paulo. Mas enfim, vamos ver aqui como tá essa classificação, né? Vou pesquisar aqui agora, botar a classificação do Campeonato Brasileiro, jogar aí na tela para você curtir. Curtir não, porque a coisa tá feia, né? Mas já tá aparecendo aí na sua tela a classificação. Com a vitória, o Bahia saiu da zona do rebaixamento, né? Foi ali para 35 pontos, empurrou o Fortaleza para a zona, para a 17ª colocação também com 35. E o Vasco está na 14ª com 36 pontos. Ou seja, o Vasco que tinha 4 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, com a vitória do Bahia, o Vasco agora tem apenas um pontinho de vantagem para a zona do rebaixamento. Ou seja, o jogo de domingo, meu amigo, contra o Bahia é vida ou morte. Bahia 35 pontos, Vasco 36 pontos. Se o Vasco consegue uma vitória, não vai ficar confortável igual a gente pensava que poderia ficar, né? Mas o Vasco vai novamente abrir 4 pontos de vantagem aí para a zona do rebaixamento, no mínimo para o Bahia, né? Ainda tem o Sport e o Fortaleza para jogar. Então, o jogo de domingo, acho que é o jogo da temporada. Se o Vasco vence o Bahia, dá uma respirada mais uma vez. E se o Vasco acontecer uma tragédia, for derrotado pelo Bahia em São Januário, meu amigo, é tragédia mesmo. É tragédia que o Bahia vai passar a gente na classificação e é um risco sério de o Vasco voltar para a zona do rebaixamento na rodada em caso de derrota. Mas vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo, que o Vasco aí consiga fazer o seu papel, fazer o seu dever de casa e derrote o Bahia em São Januário. O Bahia que nos últimos anos vem sendo aí uma pedra no sapato do Vasco, né? Eliminou o Vasco de algumas competições. O Vasco não vem dado muita sorte, né, com o Bahia nos confrontos diretos, mas nada melhor do que no jogo que realmente interessa, né, no jogo da vida dos dois clubes aí, que vale uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, que o Vasco mande essa zica embora e consiga vencer o Bahia. O Vasco já encarava esse jogo como uma decisão, né? Durante toda a semana o Luxemburgo falou isso, tanto que o Vasco viajou logo depois da partida contra o Palmeiras em São Paulo. O Vasco foi direto para Atibaia, onde está lá em regime de concentração total para essa partida contra o Bahia. É foco total, todo mundo se preparando para essa final. O Lucha já encarava como final, né, essa partida antes do resultado de hoje da vitória do Bahia. Você imagina agora, depois que embolou tudo de novo, né, depois que está todo mundo junto ali, 4 times brigando para escapar dessa degola. Então agora virou realmente um jogo de vida ou morte.
O Lucha hoje deu uma entrevista na Vasco TV, né, explicando essa viagem para Atibaia, e deixou claro que o Vasco foi para Atibaia para treinar, né? Não foi para passear, não, foi para ficar 100% focado e voltar para o Rio de Janeiro preparado para essa final contra o Bahia. Vamos aqui abrir aspas rapidinho para o Vanderlei Luxemburgo. Nós viemos para Atibaia, mas não viemos para passear, foi para trabalhar. Viemos nos preparar para um jogo muito importante. O jogo contra o Bahia é decisivo, foi o que declarou Vanderlei Luxemburgo, e a gente concorda, evidente, né? O jogo da temporada, esse Vasco e Bahia, o Vasco, enfim, a gente não pode cogitar outro resultado que não seja a vitória. É um jogo que já tinha um ar de decisão, né? Um jogo que todo mundo já estava tenso, vai ficar ainda mais tenso, meu amigo, no domingo, esse duelo aí entre o 14º e o 15º colocado do campeonato, 14º e 16º, né? Porque o Bahia subiu apenas para a 16ª colocação. Bom, recapitulando, né, em termos assim de classificação, posição na tabela, a vitória do Bahia hoje não mudou. O Bahia, para quem não sabe ainda, o Bahia teve um jogo, pagou um jogo atrasado, né? Assim como o Vasco tinha um jogo atrasado e empatou com o Palmeiras, o Bahia hoje no seu jogo atrasado venceu o Corinthians. Então, em questão de tabela de classificação, para o Vasco não mudou nada. O Vasco continua na 14ª colocação, posição que já estava antes desse jogo, mas mudou muito em relação à distância, né, para o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Antes era o Bahia, o Vasco tinha 4 pontos de vantagem, agora esse primeiro time é o Fortaleza e a vantagem é apenas de 1 pontinho. Enfim, durante a semana, né, amanhã e sábado, a gente ainda vai falar muito desse jogo contra o Bahia. A gente vai aqui trazer as novidades desse time do Vasco, a provável escalação, enfim, tudo que acontecer no dia a dia do Gigante da Colina. Então fique ligado aqui no canal Machão da Gama. 2 notícias aqui rapidinho antes de eu ir embora. Papum aqui, coisa rápida. Primeiro falar do interesse do Cruzeiro no lateral esquerdo Henrique. O Cruzeiro está interessado no lateral esquerdo do Vasco da Gama, Henrique, segundo a imprensa mineira. É bom lembrar que o diretor de futebol agora do Cruzeiro é o André Mazuco, né, que estava no Vasco até há pouco tempo. E talvez por já conhecer o Henrique, saber que a relação dele com a torcida do Vasco não é tão boa, tá dando ali uma sondada para ver se consegue levar o Henrique para o Cruzeiro. O Henrique tem contrato do Vasco até 2 de agosto de 2021. Então, a partir de 2 de fevereiro, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro clube, para o Cruzeiro ou qualquer outro clube. Bom, o Mazuco que trouxe Neto Borges para o Vasco, né? Por que agora não leva o Neto Borges para o Cruzeiro? Tá querendo o Henrique? Não que, enfim, a diferença não é lá. Aliás, a diferença é muita coisa assim, porque o Henrique, pelo menos, o Neto Borges não pode ser chamado de jogador de futebol. Henrique e Neto Borges, o Henrique é o Pelé perto do Neto Borges, não tem nem comparação. Então, o interesse do Cruzeiro no lateral esquerdo Henrique. Comenta aí pra mim o que você acha. Se pode liberar o Henrique ou não. Eu acho que se a gente não contratar um outro lateral melhor do que o Henrique, não faz sentido. Deixa o Henrique aí então. Mas comente aí sua opinião sobre essa sondagem do Cruzeiro no Henrique. E por último, o Vasco está aí estudando a possibilidade, né, de lançar o mais rápido possível um terceiro uniforme da capa. Esse lançamento geralmente acontece no meio da temporada, né, mas como essa temporada foi uma loucura com a pandemia, enfim, a temporada se estendeu um pouquinho mais, mudou tudo, né, o calendário. Então a expectativa aí é de que nos próximos meses o Vasco lance o seu terceiro uniforme com a fornecedora Capa. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, deixe também seus comentários, mande aí nos seus grupos de WhatsApp. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!